Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schubert e o Pode Conectar é um espaço onde pessoas com carreiras de sucesso vão compartilhar a sua jornada, lições aprendidas e escolhas que fizeram crescer em suas carreiras. Uma verdadeira mentoria de carreira em cada episódio, que vai te ajudar a mostrar muitos caminhos, mas também a se conectar com seu verdadeiro propósito de carreira. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, com a Fernanda Silvério. A Fernanda, gente, olha a formação da Fernanda. Ela é formada em engenharia mecânica, ela tem um mestrado em engenharia com foco em termodinâmica e hoje ela lidera um time, ela é Group Manager na Volvo do Brasil na área de combustão. Fernanda, é um prazer ter você aqui conosco, tenho certeza que você vai conseguir contribuir muito para todo mundo com a sua jornada espetacular de carreira. Para quem não sabe, eu conheci a Fernanda dos processos seletivos que nós já conduzimos juntas, mas também esse ano a gente teve a oportunidade de se conhecer num evento para as mulheres, onde eu pude conhecer um pouquinho da trajetória dela e me chamou muita atenção o amor com que a Fernanda fala sobre a carreira, e eu senti ela muito conectada com algo que eu acredito muito que é o propósito de carreira. Então, Fernanda, muito obrigado por você estar aqui conosco. E vamos lá, né? Vamos lá, na verdade eu que agradeço, Paulo, pelo convite de estar aqui, é realmente um privilégio. Espero realmente que o Pode Conectar consiga ajudar as pessoas a descobrir os seus propósitos, a crescer aí dentro da carreira delas. E realmente é muito legal, estou muito feliz de estar aqui, que a Paula é uma mulher e uma profissional que eu admiro muito, então realmente muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada, Fer. Vamos lá então, né, gente? Bom, Fer, conta um pouquinho para mim sobre a questão da formação. Primeiro de tudo, a gente tem um bloco aí de perguntas pra gente saber quem que é a Fernanda. Então me conta, como que nasceu esse desejo de ser engenheira? Legal. Na verdade, essa pergunta eu faço também nos nossos processos seletivos, lá quando a gente está recrutando engenheiros e engenheiras para fazer parte da equipe. E eu paro para pensar também, né, por que eu escolhi ser engenheira? Acho que desde pequena, eu não fui aquela pessoa super das exatas, que só focava nisso, que era da física, da química, matemática. Sim, eu ia muito bem nessas matérias, mas eu ia muito bem em artes, eu ia muito bem em educação física. Então, assim, não necessariamente eu era, né, a menina da matemática, mas eu sempre quis saber como que as coisas funcionam. Eu me lembro um dia, eu estava andando de ônibus com a minha mãe. Gente, como é que pode que eles colocam combustível aqui dentro, esse negócio vai pra frente? Eu quero entender como é que isso acontece, como é que isso funciona. E eu tenho vários primos, na verdade, a grande maioria acabou fazendo engenharia por alguma razão. Os meus tios trabalhavam no caminhão, meu avô também. Então, culminou que fiz engenharia mecânica, hoje sou bem feliz de ter seguido nessa área, mas foi mais ou menos nesse sentido, entender como que as coisas funcionam. Super interessante, porque a mentalidade, acho que a maioria das pessoas pensam que para fazer engenharia você tem que ser muito boa em matemática, física, claro, tem que ser também, né? Mas assim, não necessariamente você leva em consideração outras habilidades, então acho que aí já é um diferencial importante. Na verdade, eu acho bem legal quando o profissional, claro, né, você vai trabalhar dentro de uma área de exatas, você precisa saber de cálculo, entender um pouco de química, todos os conceitos físicos relacionados ao teu trabalho. Mas isso não te exime da necessidade de você estar conectado com o mundo, de ser um engenheiro, mas entender de artes, ou ser um médico e entender do mercado financeiro, né? Acho que hoje se fala muito, né, do profissional em T, mas isso é realmente verdade, né? Você está conectado com outras áreas e não se limitar ao conhecimento daquilo que você atua é bem importante também. Em relação à questão da mulher na engenharia, que tipo de dificuldades você encontrou por ser uma mulher engenheira? Tá, eu na verdade comecei a iniciação científica, vou voltar lá para a época da faculdade, né? Eu trabalhava no laboratório de materiais, que é um ambiente bem diversificado, a gente tinha, acho que era quase 50-50 ali de homens e mulheres, eu nunca tive dificuldade nenhuma nesse ambiente. Quando eu entrei para a indústria, né? Então eu já entrei numa multinacional numa área de desenvolvimento de motores. Eu nunca me coloquei numa posição de que eu era diferente das outras pessoas que estavam ali trabalhando comigo, né? Então, claro, as pessoas mais experientes, mais velhas, ou com, né, uma carreira em outras empresas, elas vão saber coisas a mais do que eu. Mas não necessariamente eu, por ser mulher, via uma dificuldade
na minha carreira, e sim porque eu não tinha, às vezes, algum conhecimento relacionado àquela área. Isso é natural, a gente vai crescendo e vai construindo o que for necessário. Agora, se for uma dificuldade, assim, que eu vejo que acontece ainda, por trabalhar dentro de uma área de indústria automobilística, eu trabalho bastante perto dos veículos, perto dos motores, a parte de teste. Toda vez que tem algum trabalho manual perto das máquinas, eu sinto que tem uma dificuldade, assim, até dos técnicos deixarem eu chegar perto ou fazer alguma coisa. Um excesso de cuidado, talvez. Um excesso de cuidado. E assim, talvez até seja por educação ou cultural. E isso eu acho que é uma dificuldade. Mas assim, conforme eles vão trabalhando comigo e vão me conhecendo, também é uma coisa que vai, com o tempo, se solucionando. Mas se for para destacar uma dificuldade, talvez seria essa. Perfeito. E, Fer, acho que você trabalha dentro de um segmento que é extremamente valorizado e que muita gente tem o sonho de trabalhar, né? Como que você chegou dentro da indústria automotiva? Tá, eu, na época da faculdade, então, eu estava trabalhando dentro do laboratório de motores, mas eu gostaria de trabalhar na indústria automotiva. Abriu o programa de estágio da Bosch, que era uma empresa que eu admirava, que tem um programa de estágio muito bem estruturado, na verdade. E, na época, o processo seletivo englobava várias áreas da engenharia, da manufatura, de motores, dentro de um mesmo processo seletivo. Então, vários gestores participaram lá e tinha uma vaga no laboratório de motores. Então, eu falei, eu quero participar dessa vaga. E eu acho que depois, assim, fui selecionada, entrei por ali. E depois, conversando com o meu gestor, ele falou que foi bem importante isso. Olha, você deixou bem claro no teu processo que, legal, você quer entrar para a Bosch, você quer trabalhar aqui. Mas não necessariamente você quer qualquer vaga, você quer essa vaga. E isso foi, acho que talvez o diferencial, né? Porque aí entrei trabalhar no laboratório de motores aqui da Bosch do Brasil. Trabalhei um tempo na Bosch da Alemanha, também dentro do laboratório de motores. E aí, quando eu retornei para o Brasil, eu tive uma passagem pela Renault do Brasil também. Depois eu voltei para Bosch, dentro do mesmo laboratório. Aí foi quando eu fiz a transição para a área de desenvolvimento de motores da Volvo do Brasil, onde eu estou até hoje. Então, eu acho que aquela decisão, aquele foco que eu tive lá no passado acabou me direcionando para essa carreira que me lidera para onde eu estou agora, sabe? É muito legal você trazer isso, porque a gente percebe muito aqui na Priori, nos processos seletivos, o que acontece. Às vezes a pessoa tem o objetivo de trabalhar em determinada empresa, quando ela vai para uma entrevista, ou quando ela passa até mesmo por uma entrevista conosco, quando a gente pergunta por que essa vaga faz sentido para a carreira dela, é porque meu sonho é trabalhar em tal empresa. Então, ela deixa de levar em consideração tudo isso que você trouxe, esse foco do que ela quer fazer, do que ela quer trabalhar, para focar exatamente na empresa como uma linha de chegada. Então, eu acho que todo mundo que trata a carreira como uma linha de chegada, de chegar em tal empresa, ela perde muito, porque ela deixa de levar em consideração, e claro, quem está contratando quer contratar alguém que queira trabalhar com ela, para fazer aquela atividade. Então, as pessoas não se percebem em entrevista, mas a gente vê muito isso, e você falando, a gente vê o quanto isso impacta na tua carreira, né? Sim. Muito legal. E uma outra pergunta que eu acho que é super legal da gente trazer também, que muitas pessoas me perguntam, seja em mentoria ou até mesmo quando eu converso com as pessoas de forma aleatória, né? Geralmente as pessoas às vezes saem da faculdade ou às vezes depois que já estão um tempo formados, elas já querem engatar com uma pós, já querem fazer alguma coisa, mas querem seguir muito como se fosse uma receita de bolo, né? Eu vou fazer isso e vai dar tudo certo. E não é assim, a gente sabe que o mercado de trabalho não funciona dessa forma. Você pode fazer 20 pós, mas se você não tiver algumas coisas que estão ali necessidade no momento, realmente aquilo vai impactar e vai ser o diferencial para outra pessoa. Na sua opinião hoje, né, para uma pessoa ter uma carreira como a sua, o que você acredita, seja de curso, seja de ferramenta, seja de conhecimento, né, nesse mundo cheio de inovação, de coisas novas, o que você acredita que é legal a pessoa estar fazendo para adquirir conhecimento e conseguir realmente se desenvolver nessa área? Legal. Acho bem importante o ponto que você trouxe, que não existe uma receita de bolo, né? Você sair da faculdade, você vai fazer um MBA, vai fazer um mestrado e que as coisas vão acontecer naturalmente. No meu caso, eu fiz um mestrado, emendei ele com a saída da faculdade, mas foi por um interesse meu de continuar estudando, de estar dentro do meio acadêmico. E outra coisa, assim, eu percebo bastante até das pessoas da minha equipe me perguntam, eu queria muito fazer uma pós ou um mestrado que tivesse a ver com o meu trabalho.
Não, se for factível, acho que tem muitas empresas hoje que conduzem esse tipo de relação entre as universidades e a indústria, que eu sinto que é uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui no Brasil também, mas esse é outro tópico, mas que não necessariamente precisa ser relacionado com a empresa. Na verdade, possivelmente não seja. Quando você vai buscar uma formação extracurricular ou uma pós-graduação, né, que seja algo que te agregue, que você se divirta fazendo aquele curso, que você tem interesse, beleza, você está trabalhando numa área de engenharia, mas você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre política global, sobre mercado financeiro, então tá bom, então talvez um MBA se aplique mais para o teu conhecimento e para a tua construção como pessoa, como profissional. No meu caso, eu gosto muito da área de engenharia, eu queria estudar e entender um pouquinho mais, fiz dentro da área de termodinâmica para a minha construção. Isso não necessariamente tem a ver com a minha carreira de gestão agora, por exemplo. Então, foi algo que me agregou e, né, foi realizável. Exatamente. E aí, pensando em próximos passos, né? Termina, não, tem que continuar, você vai fazer doutorado, como é que vai ser? Não sei ainda, eu preciso estruturar, quero entender que linha de pesquisa que eu quero seguir, como que se enquadra no meu dia a dia, né? Então, acho que as pessoas têm que pensar de uma maneira um pouco mais aberta, assim, né? Isso. E para a tua evolução como pessoa, acho que isso é importante, não que isso seja uma carreira, saí da faculdade, agora eu vou fazer um MBA, vou fazer, né? Como a gente começou. E tem um ponto importante que você está trazendo, Fer, que quando você amplia e que você também diversifica um pouco daquilo que você faz, você desenvolve uma competência chamada flexibilidade cognitiva. Isso te torna mais criativo, amplia o teu portfólio, melhora a tua desenvoltura, porque você consegue falar de mais coisas e sobre mais coisas, né? Então, e até mesmo a convivência com pessoas que não sejam somente da tua área. Tudo isso te faz crescer, porque você consegue pegar coisas que você aplica. Nós mesmos, por exemplo, hoje a gente fala muito em marketing de recrutamento, que nada mais é você pegar várias ferramentas do marketing e aplicar no recrutamento, e dá super certo. Por que só trabalhar, só RH, só olhar, né? Então, acho que em outras áreas aplica-se também, super legal. Sim. E outra coisa importante sobre isso é que você faça um curso e uma pós, ou procure uma formação, né? Não só pelo título, né? E acho que o título ele é importante, mas que o tema e o que você vai desenvolver realmente te agreguem nisso tudo que a gente acabou de comentar. Perfeito, porque assim você também consegue aprofundar, você não fica só na superfície das coisas, né? Sim. E isso fica muito evidente, tanto dentro do teu grupo de trabalho, mas também quando as pessoas estão fazendo entrevistas, por exemplo, né? A gente consegue perceber o quanto ela estava envolvida com aquilo. Bem legal. E Fer, é muito importante um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, né? Eu já não acredito mais que exista uma divisão, né? De que antes, eu no profissional eu sou uma coisa, no trabalho, no pessoal eu sou outra. Eu já não acredito que exista muito essa divisão. Acho que quanto mais genuíno você for, e a gente fala muito hoje em dia, inclusive, de real skills, que é realmente você ser você, e que isso faz você crescer, né? E por que eu tô te contando isso? O que você faz além do trabalho? Né? O que você faz para, né, te manter assim nesse equilíbrio e perceber que você tem aí suas válvulas de escape também? Conta um pouquinho para nós. Certo. Eu desde criança, assim, danço balé clássico, então eu... Ela dirige caminhão, ela dança balé clássico. Então, e durante a faculdade eu tive que parar as aulas por um tempo, porque realmente conciliar o estágio e a carga horária das universidades aqui fica bem intenso, mas eu me coloquei o propósito, não, quando eu me formar, eu vou achar um tempo para voltar a dançar, e eu fiz isso, e hoje é algo que eu priorizo no meu dia a dia, né, durante a semana. Então, todo mundo já sabe, terça e quinta não adianta você me chamar para churrasco, para hora extra, porque eu vou estar na minha aula de balé, que é uma atividade que me tira bastante o foco, porque às vezes você sai do trabalho, por mais que você não esteja trabalhando, você está refletindo, você está pensando, você está, talvez tá sentando, né, as ideias e assimilando tudo que aconteceu durante o dia. Fazer uma atividade física, no meu caso, é a dança, que te tire desse foco, que você possa realmente migrar todos os teus pensamentos para outro lugar, eu acho que é bem importante, sabe? Acho que tem bastante gente que trabalha, né, quando se fala de mindfulness, de meditação, né, de você estar retirado um pouco dentro de você mesmo, o pessoal que
corre também, sente bastante isso. E pra mim a dança é isso, traz disciplina, foco, atenção. Que legal. Sim. Super legal. E, Fernanda, o que não tem no seu LinkedIn que quem te conhece te reconhece por isso? Seja uma característica, seja um estilo. O que conta pra nós? Ai, Paulo, na verdade, LinkedIn, já peguei várias dicas com você mesma. Talvez eu precise pegar mais. Eu não sei, eu acho que no meu LinkedIn talvez falta um pouquinho colocar que projetos eu já trabalhei, para que as pessoas entendam um pouquinho realmente qual que é o meu background de atuação mesmo. Talvez preciso entender um pouquinho isso melhor. E outra coisa que eu estava reparando esses dias é que aquela área de recomendações, que é bem importante, né? Em geral, eu que tenho que colocar quais são as recomendações que eu sugeri, as pessoas vão lá e dão o aceito ou não. Acho que esses são dois pontos que podia melhorar. Bacana. E, Fer, dentro de uma jornada, né, de carreira em área técnica, pessoas que se formam, que se especializam em área técnica, você pode seguir tanto para uma carreira de especialista quanto para uma carreira de gestão. Conta para nós quando você percebeu que fazer gestão de pessoas, né, ainda mais você com mestrado, como você mesmo trouxe dentro de área técnica, quando você percebeu que fazer gestão de pessoas era o que fazia sentido para você? Então tá, primeira coisa, acho que a carreira de gestão de pessoas, ela não pode mais, hoje, ela ser considerada uma evolução natural de uma carreira de engenharia ou, né, de uma carreira profissional. A carreira de gestão de pessoas, ela tem que ser uma escolha e realmente ela faz um Y ali nas tuas atividades do dia a dia. Acho que tanto startups quanto grandes empresas, né, hoje mais modernas, a gente vê que elas têm que proporcionar para os engenheiros uma carreira técnica a longo prazo, né? Que as pessoas possam crescer e se desenvolver sem precisar migrar para uma área de gestão. Acho que esse é o primeiro ponto. Isso não exime, é claro, de quem né, quem tem um perfil mais sênior, mais especialista, e que vá trabalhar com a mentoria de pessoas mais jovens, e isso também faz parte da carreira de desenvolvimento. Quando que eu pensei em migrar para a carreira de gestão, observando as pessoas que trabalhavam com isso e como as decisões que elas tomavam tinham impacto dentro da vida de um time de pessoas, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu conversei sobre isso com o meu gerente, ele me retornou com a seguinte pergunta: Fer, você quer seguir para a área de gestão porque você quer algum tipo de título, de status, ou é porque você quer ajudar as pessoas? Porque se for a primeira opção, a gente precisa conversar. Não, então realmente foi para ajudar as pessoas. E assim, eu estou hoje numa carreira de gestão dentro da mesma área que eu trabalhava antes. Mas o meu dia a dia mudou totalmente desde que eu assumi essa nova posição. E assim, Paula, não foi nada fácil essa transição, tá? Porque eu amava muito o que eu fazia, eu gosto muito dessa área que eu estava antes, que é a área de calibração de motores e controle de combustão. E deixar isso para assumir uma carreira de gestão onde o foco não é mais no meu desenvolvimento, não necessariamente, ou o projeto que eu estou trabalhando, e sim o desenvolvimento das pessoas, né? De vários projetos, todas as interfaces que elas estão fazendo, essa transição foi bem rígida para mim, sabe? Hoje acho que eu já me assimilei melhor, mas não foi muito fácil. Imagino. E, gente, olha a dica que a Fernanda deu. Então, não necessariamente você, dentro de uma área de especialista, você pode querer fazer a gestão de pessoas, mas você pode seguir para fazer uma mentoria para pessoas. E isso te dá visibilidade, te dá uma nova possibilidade de carreira, quando a gente fala em carreira slash, né, de você ser mais que uma função. Então, olha que dica legal. Então, para eu crescer, eu tenho que ser gestor. Não existe isso, gente. Existem muitas possibilidades para quem não quer fazer gestão. E eu acho que é isso que você trouxe, né, de seguir uma carreira especialista, inclusive mentorar pessoas que querem realmente se desenvolver. Eu acho que isso é super bacana. A pessoa só precisa estar realmente conectada e entender que é aquilo que faz sentido para ela, né? Super legal. E ao mesmo tempo essa questão do quanto é necessário se desenvolver quando você passa a olhar o time para conseguir resultados através das pessoas, né? Ao mesmo tempo que você não abandona uma parte técnica, você tem que desenvolver novas skills. Super legal. E conta para nós o que você entende, né, pensando que você assumiu uma posição de gestão, né, uma posição de liderança dentro de uma área automotiva, numa grande empresa. O que foi teu diferencial? Como que você conseguiu isso?
É difícil essa pergunta, mas assim, a primeira coisa, Paola, eu nunca forcei a barra, né? É isso que eu quero, só isso que eu vou fazer, assim, era um norte, era uma direção que eu queria na minha vida, mas a oportunidade apareceu e eu estava minimamente pronta para assumi-la, né? Eu acho que o diferencial talvez foi que não só para a carreira de gestão, mas eu sempre me preparei para oportunidades que poderiam aparecer no futuro. A gente não sabe que oportunidades, o que vai acontecer, o que vai se abrir para você de leque no futuro, mas você tendo um norte, um foco daquilo que você quer, se preparando, isso pode te deixar preparado e pronto para assumir esses desafios. Acho que talvez isso aconteceu comigo, né? Dentro quando teve uma abertura aí de uma vaga de gestão dentro da área que eu estava trabalhando e que estava me desenvolvendo. Acho que é um conjunto de fatores que precisam, né, estar em convergência, né? Dentro desse âmbito de estar preparado para as oportunidades, tem um livro bem legal que se chama Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele fala por que algumas pessoas têm carreiras de destaque ou simplesmente elas se destacam. Entre outras coisas, aí fica a dica do livro para quem quiser ler, mas ele fala bastante disso, assim, de você estar no lugar certo, com as preparações necessárias para aquelas oportunidades que estão aparecendo, e obviamente que você se dedique, né? Isso daí não precisa nem falar, né? Que você esteja entregue para aquelas oportunidades também. Perfeito. E analisando o teu dia a dia hoje, Fê, o que mais te realiza? O que assim faz o coração vibrar, sabe? Ai, meu Deus. Assim, ó. Essa resposta, ela mudou bastante, né? Estão fazendo gancho, assim, entrando dentro da carreira de gestão, ela mudou bastante. Hoje, o que mais me realiza é conseguir conciliar a visão estratégica da empresa e como a gente quer estar trabalhando e nos alocando dentro do mercado nacional e internacional com as vontades e os anseios de desenvolvimento de carreira das pessoas da minha equipe. Então, acho que esse é o meu novo propósito, é a minha função de conseguir conciliar essas duas coisas. E quando isso acontece, né, eu vejo uma pessoa se desenvolvendo e trazendo um projeto inovador ou alguma solução legal e o produto saindo no final, que combina, né, tanto algo que realiza a pessoa e que está dentro da visão estratégica da empresa, isso me realiza bastante. Chegando numa posição de liderança, né? Chegando aí numa gestão, quando que você percebeu, assim, ou, né, não sei se você se deu conta, assim, no quão longe você já chegou, quando que você já deu esse clique do quanto você cresceu dentro da tua área? Já, é um pouco assustador. Não, mas é bem legal. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar com projetos daí, né, dentro do âmbito técnico, com projetos bem grandes e bem desafiadores e que eu poderia tomar decisões sozinha, acho que foi ali que eu vi, poxa vida, acho que talvez tá dando certo. Gente, olha a dica. Quando aumentou a complexidade, quando passou a tomar decisões, quando começou a ter mais autonomia, são indícios de que você está crescendo na sua carreira. Fica aí a super dica da Fernanda. E em relação ao mercado de trabalho, principalmente para mulheres, qual que é a sua visão, né, de como é que está o mercado de trabalho para mulheres na engenharia? Qual que é a abertura para isso? Qual que é a tua opinião? Olha, na verdade, eu acho que o mercado de trabalho para as mulheres tá num momento muito bom, né, Paola? Acho que se as mulheres não se colocarem, né, de novo, né, trazendo o que eu falei anteriormente, se as mulheres não se colocarem numa posição de limitação, que talvez a gente mesmo se coloque, o momento é muito bom. A gente tem algumas vagas afirmativas ou uma busca de grandes empresas realmente para fazer esse recrutamento de mulheres, ou pelo menos que a gente tenha mais mulheres nos processos seletivos, né? Que já é algo difícil da gente conseguir os 50% em candidaturas, né? Acho que daí você vai saber melhor do que eu. Com certeza. É uma grande dificuldade, até porque, assim, né? A própria base já não é 50-50, né? Exato. Então, assim, já tem uma discrepância muito grande. Então, acho que a própria questão desde a escolha da formação, né? Já são menos mulheres dentro das áreas. No entanto, existe uma pesquisa, Fernanda, que diz que as mulheres precisam se sentir 100% confiantes dentro dos requisitos de uma vaga
vaga, enquanto os homens, quando eles batem o olho, 60% eles já conseguem aplicar numa determinada posição. Conta para nós que conselho você dá para essas mulheres que estão vendo as vagas, vendo as empresas adotando como política trazer mais mulheres para dentro da engenharia, mas mesmo assim elas não aplicam. Conta para nós que conselho que você dá para essas mulheres. Assim, daí não só para as mulheres, mas especialmente para elas, porque primeiro, sim, isso acontece, tá? A gente vê que quando as mulheres se aplicam para uma área, para uma vaga técnica, em geral, elas dão match, assim, com vários dos pré-requisitos que é colocado. Mas que não cabe ao candidato claro, né? Tem que ter bom senso, mas não cabe a ele se autoavaliar o quanto ele dá a compatibilidade com a vaga. Isso é função do recrutador, né? Então, que as mulheres, sim, se candidatem desde que seja uma vaga que elas tenham interesse, que elas acham que têm a formação acadêmica e o background necessário para atendê-la, né? Muitas vezes, na verdade, o recrutador vai colocar vários pré-requisitos exatamente para abrir o leque, né? De que várias pessoas possam se candidatar com diferentes backgrounds e não para fechar de que necessariamente a pessoa tem que atender todos eles para estar lá dentro da vaga, né? Perfeito. A gente tem até um case de uma candidata que ela viu um post que eu fiz justamente sobre essa reportagem, essa pesquisa falando. Ela falou, quer saber, eu vou aplicar. Hoje ela tá lá, tá trabalhando dentro da área de engenharia, tá super feliz. E justamente nesse evento que nós nos encontramos, ela veio falar comigo. Que legal. E ela, eu preciso te contar que eu vi o teu post, por isso eu apliquei naquela posição. Eu falei, nossa, imagine. Por isso que é importante, né, gente, assim, a própria questão, né, do podcast e tudo mais, algumas coisas que você consegue trazer, se você consegue impactar uma pessoa, você já tá fazendo a diferença. Então, eu fiquei super, super feliz, assim, de ver esse... E, na verdade, esse tema já vem sendo falado, talvez há um ano, um pouco mais, né? Quem sabe a gente já tá vendo um número maior de candidaturas de mulheres relacionado, pelo menos, a esse tópico, né? E tem toda a questão da base que você comentou anteriormente, que vai ser um trabalho de longo prazo, né? Perfeito. E, Fernanda, conta pra nós também, assim, quais que foram as maiores dificuldades que você encontrou, né? Nem tudo são flores, assim, né? E, ao mesmo tempo, crescer, se desenvolver, ter que estudar. Você falou que foi pra Alemanha, imagino que tem desafios de idioma, de língua, de tudo. Que tipo de dificuldades, assim, você vivenciou, tanto de soft skills ou até mesmo de hard skills? Então, assim, eu vejo muitos estudantes vão fazer intercâmbio ou pela faculdade ou pela empresa que eles estão estagiando e rola aquele anseio de que, não, eu fui fazer um intercâmbio fora, de que você vai voltar para o Brasil e que aqui você vai conseguir um emprego super fácil. Isso não é verdade. No meu caso especificamente, uma grande dificuldade foi que eu voltei para o Brasil e faltava um mês para a formatura. Então eu acabei ficando naquele limbo de que não podia me aplicar para uma vaga de engenharia e ao mesmo tempo não consegui uma vaga de estágio porque já estava no final da faculdade. Então foi mais ou menos nesse período que eu trabalhei na Renault do Brasil e que os meus gestores e meus ex-colegas na Bosch estavam trabalhando com uma alocação de uma vaga de trainee para mim, para poder voltar para a empresa. Então eu não tinha certeza se tudo isso ia dar certo, né? Mas foi uma aposta e que ainda bem que eu tinha essas pessoas também, bons mentores que me orientaram e que me deram o norte do que fazer nesse período. Então, aí fica a dica para quem tá no final da faculdade também. Se programem um pouquinho, assim, é difícil, nem tudo tá na mão de vocês. Mas que esse último ano da faculdade, ele é bem importante para você tá dentro de uma empresa ou se você vai empreender também, se você se organizar, porque é mais ou menos por ali que as coisas acontecem. Você falou em mentores, né, e tudo mais, me veio uma pergunta importante também. Quem são as pessoas, assim, que você pensa que te deram insights, que contribuíram para tua carreira, seja família, seja, né, profissionais, ou até mesmo pessoas que te inspiram, assim? Sim. Vou começar falando da minha família. Claro. Porque eles sempre me deram todo o apoio psicológico, financeiro que eu precisei. Então, todo mundo já deve ter percebido pelo sotaque, eu sou do interior do Paraná, do Pato Branco. Então, eu vim morar... Isso, E eu vim morar sozinha aqui em Curitiba, então minha família sempre me deu o suporte que eu precisei. E até hoje, minha mãe estava super feliz que eu vim aqui gravar o podcast. Então...
Então, todo o mérito para eles também. E aí, falando dentro da carreira profissional, quando eu fui para a Alemanha, tinha algumas vagas dentro da Bosch que eram vagas cativas para trabalhar com sistemas de injeção na Áustria. E que eu achei super legal. E eu me lembro que o meu gerente na época veio para mim e falou assim: Fer, você tem certeza que é isso que você quer fazer? Você não prefere esperar um pouquinho e a gente tentar uma vaga dentro do laboratório de motores para você? Que era um negócio que nunca tinha acontecido. Tipo, a gente não tinha vaga cativa. Você ia ter que esperar abrir uma vaga lá, fazer candidatura, participar do processo. Porque eu acho que agora a gente tá, né? Daqui tantos anos vai ter mudança de legislação. Acho que vai ser uma área mais legal para você. E foi isso que eu fiz e que fez todo o diferencial de onde eu tô hoje. Então, essa dica foi muito boa. E daí, nessa transição de carreira também, na época, o meu gestor e meu gerente também me orientaram bastante, assim, de quando que era a hora de tocar no assunto, né? Para não passar os pés pelas mãos, como se aplicar, como se desenvolver. Então, essas pessoas me guiaram bastante aí. Que legal. E sabe o que é importante? Às vezes existem muitas coisas que as pessoas falam direta ou indiretamente e que são super orientações que você está tendo, mas muitas vezes as pessoas não têm a escuta. Elas não conseguem se dar conta do quanto é importante prestar atenção justamente nessas lideranças, nessas pessoas que vão passando aí ao longo da jornada, que dão grandes insights, né? Pessoas que já vivenciaram, que já têm uma maturidade profissional, conhecem o mundo corporativo também, acho que faz bastante diferença, né? Com certeza. Legal. Fer, agora nós vamos entrar para o nosso bloco de perguntas de significado, né? Nós saímos agora das perguntas com propósito e eu quero te fazer vou te dar algumas palavras para você me trazer o que vem à sua mente, né? Primeira coisa, assim, o que significa isso para você? Sucesso profissional. Acho que felicidade e harmonia no meu dia a dia. Perfeito. Novos desafios. São bem-vindos sempre, necessários. Ambiente de trabalho. Leve, tranquilo. Mudanças. Sempre bem-vindos. Soft skills. Respeito e humildade. Hard skills. Absolutamente necessários. Inovação. Presente todos os dias e não necessariamente de grandes inovações, assim, pequenas e constantes. Gente, ó, essa super dica, hein? Porque as pessoas querem inovar e elas querem mudar tudo e achar que vai mudar o mundo e não é assim. É preciso ter consistência também dentro da inovação e pequenas mudanças já podem trazer grandes resultados, né? E, Fer, agora tem uma pergunta muito legal que eu acho que eu sempre presto muita atenção nisso, por isso que eu quis trazer essa pergunta aqui para o podcast, que é o seguinte: você tem alguma frase que te inspira, alguma frase assim que você leva para tua vida, que você aconselha as pessoas, até mesmo o teu time? Quando eu estava na época da escola ainda, eu tinha um professor de história muito legal também, que ele sempre trazia uma frase do Edmund Burke que fala: um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Acho que essa frase é conhecida aí. E, assim, você acabou de falar isso sobre a gente conhecer as pessoas mais experientes, aprender com elas, aprender sobre a história da empresa que você está, quais são os valores, o que deu certo, o que não deu. Pode ajudar bastante. A gente vê, talvez o mundo deveria escutar mais isso, né? A gente vê tantas coisas ruins acontecendo, guerra, que a gente já sabe qual que é o resultado. A gente já viveu isso, não precisaria estar vivendo de novo, né? Conhecer a história das pessoas e aprender com elas. E a gente consegue observar, né, Fer, como tem muita gente que não se adapta, por exemplo, às culturas das empresas. Então, quando alguém chega em entrevista para mim e fala assim: eu quero trabalhar nessa empresa, porque eu quero isso, né? Eu falo: gente do céu, mas o que você conhece dessa empresa, né? E daí eu começo a explorar isso na entrevista, porque muitas vezes a pessoa nem sabe. Então, assim, não é porque aquela empresa está nas melhores para se trabalhar que vai servir para todo mundo. Então, você se aprofundar, você entender quais são os valores, o que é importante para aquela empresa, qual que é o direcionamento que aquela empresa está dentro daquele momento de mercado. Eu acho que isso faz muita diferença, assim, né? Você ter esse senso crítico, assim. É aquela questão de você conseguir olhar para o mercado e entender de uma forma mais abrangente. Acho que faz muita diferença. E se você pudesse começar tudo de novo,
que conselho você lhe daria? Para Fernanda do passado, eu falaria para ela, olha, sem perder a responsabilidade que você teve sobre todas as tarefas, fique menos angustiada, menos preocupada, faça as coisas, elas vão acontecer no tempo delas, mas se preocupe um pouco menos. Não sofra por antecipação? Isso. Alô, ansiosos de plantão, essa dica é para vocês. Tenha calma, vai acontecer. Eu acredito que para mim serve essa frase também, viu? Sabe, esse sofrimento por antecipação, eu acho que todo mundo fica muito angustiado, né? Ai, vai dar certo, não vai dar. E realmente também tem uma questão de que as coisas que são para ser, eu acredito muito, né? E agora a gente vai entrar na nossa última pergunta, uma pergunta assim que eu acho que ela foi a pioneira, assim, o que me deu start, principalmente de fazer e desenvolver o podcast. Porque nos últimos meses eu venho pensando muito sobre essa questão de propósito, justamente por conversar com muitas pessoas que eu vejo elas muito desconectadas e muito infelizes em suas carreiras. E eu acredito que quando você perde, ou quando você nunca encontra o propósito do porquê que você faz aquilo, você não consegue ser feliz na carreira e muito menos crescer. Então, quanto mais conectado você tá, mais crescimento você tem. Então, a minha última pergunta para você hoje é: por que você faz o que você faz? Importantíssima essa pergunta. Eu faço o que eu faço porque eu adoro fazer, porque eu curto muito, porque eu me divirto, porque isso me realiza. E não é para todo mundo fazer o que eu faço, assim, mas hoje eu descobri por que você coloca o diesel lá no tanque do busão e ele vai pra frente. Hoje eu sei responder, poxa vida, trabalhar com controle de combustão, com um turbocompressor, com um injetor, com toda a parte de tubulações, é algo que me motiva, que eu acho interessante, que eu gostaria de poder ajudar a melhorar. Acho que a gente sim tem espaço. Entender como que é a alocação de motores, de essa transição para veículos elétricos, como que o mundo está trabalhando em direção a isso, como que a gente se aloca dentro de direções de sustentabilidade, é algo que me motiva. Poder fazer essa diferença e estudar e aprender, tá nesse meio sempre. E agora, né, claro, poder ajudar todo um time de pessoas a seguir dentro desse mesmo propósito e ver todo mundo crescendo e feliz nas suas carreiras é nota 1000. Gente, arrepia de ouvir ela falar. Fer, agradeço muito a sua participação. Fico honrada de você ter vindo até aqui. Eu sei que vocês estão aí com super projetos, correndo bastante, né? Super movimentado. Eu sei que o teu tempo aí é super corrido, então eu te agradeço muito. Mais uma vez, parabéns pela sua trajetória. Tenho certeza que você vai contribuir muito para as pessoas, mostrando esses caminhos que você trilhou. Essas dicas que você trouxe são super importantes e eu tenho certeza que você vai agregar muito aí no nosso podcast. Obrigada mesmo. Paola, eu que agradeço de novo o convite e desejo muito sucesso também para você com o podcast. E que ele realmente possa ajudar aí as pessoas, né, na construção de suas carreiras. Obrigada. Gente, chegamos ao fim, então, do nosso primeiro episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Então, para você que está passando por algum momento de carreira do que a Fernanda trouxe aqui, ou conhece alguém, curta, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que a gente vai fazer muita diferença nas carreiras das pessoas. Obrigada e até a próxima.